Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente ir para a primeira Crônicas, minha gente. Episódio passado lemos só salmos, né? Lemos aí uns 5, 6 salmos. E hoje nós vamos para Primeira Crônicas 27, 28 e 29. E depois vamos para Salmos 68, tá bom? E aí no final nós vamos fazer a nossa análise aí para te ajudar mais ainda no entendimento bíblico do que a gente acabou de ler e no que isso vai se aplicar na tua vida também, tá? Então fica com a gente até o final e abra a tua Bíblia em 1 Crônicas 27. As divisões militares. O exército israelita estava dividido em 12 regimentos, cada regimento com 24.000 soldados, incluindo comandantes de 1.000 e de 100 que serviam o rei e o pessoal da administração. Esses regimentos eram chamados para o serviço durante um mês em cada ano. Aqui está uma lista desses regimentos e dos nomes dos comandantes. O comandante da primeira divisão era Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele tinha responsabilidade por 24.000 soldados que estavam de serviço no primeiro mês de cada ano. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. O comandante da segunda divisão era Dodai, filho de Aió. Ele era responsável por 24.000 soldados que estavam de serviço no segundo mês de cada ano. Miclote era o oficial imediato de Dodai. O comandante da terceira divisão era Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens que estavam de serviço no terceiro mês de cada ano. Ele era guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Amizadab, filho de Benaia, ficou no lugar do pai como comandante da sua divisão. O comandante da quarta divisão era Asael, irmão de Joabe, que mais tarde foi substituído por seu filho Zebadias. Ele tinha 24.000 homens de serviço no quarto mês de cada ano. O comandante da quinta divisão era Samute, de Isra, com 24.000 homens de serviço no quinto mês de cada ano. O comandante da sexta divisão era Ira, filho de Iques, de Tacoa. Ele tinha 24.000 homens de serviço no sexto mês de cada ano. O comandante da sétima divisão era Elés, de Pelona, descendente de Efraim, com 24.000 homens de serviço no sétimo mês de cada ano. O comandante da oitava divisão era Sibecai, de Ussate, da família de Zerá. Ele tinha 24.000 homens de serviço no oitavo mês de cada ano. O comandante da nona divisão era Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Ele comandava 24.000 homens de serviço durante o nono mês de cada ano. O comandante da décima divisão era Maarai, de Netofa, da família de Zerá, com 24.000 homens de serviço no décimo mês de cada ano. O comandante da 11ª divisão era Benaia, de Piratom, descendente de Efraim, com 24.000 homens de serviço durante o 11º mês de cada ano. O comandante da 12ª divisão era Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Ele tinha 24.000 homens de serviço durante o 12º mês de cada ano. Os líderes mais importantes das tribos de Israel eram estes: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre; de Simeão, Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Hassabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão do rei Davi; de Isacar, Omri, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naftali, Jerimote, filho de Azriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da meia tribo de Manassés;
Joel, filho de Pedaías. Da outra metade de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaziel, filho de Abner. De Dan, Azrael, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez a contagem do povo, não contou os que tinham menos de 20 anos de idade, porque o Senhor havia prometido que a população de Israel seria muito numerosa, como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar o povo, mas nunca terminou de contar, porque a ira de Deus caiu sobre Israel por causa desse recenseamento. O resultado final nunca foi registrado na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era o encarregado dos tesouros do palácio real. Jonatas, filho de Uzias, era o encarregado dos depósitos do rei nos campos em todas as cidades, nas vilas e nas fortalezas. Esri, filho de Quelube, era o encarregado do rei dos trabalhadores do campo e da lavoura do rei. Simei, de Ramate, era o encarregado pelas plantações de uvas do rei. Zabde, de Sifma, era o encarregado pela fabricação do vinho e armazenamento de tonéis. Baal-Hanan, de Gederá, era o encarregado pelas plantações de oliveiras e pelas figueiras bravas que havia nas terras baixas do rei, vizinhas das terras dos filisteus. Porém, Joás era o encarregado pelos depósitos de azeite. Sitrai, de Sarom, era o encarregado pelos rebanhos que pastavam nos campos de Sarom. Safate, filho de Adilai, era o encarregado de cuidar dos rebanhos que pastavam nos vales. Obil, do território de Ismael, era o encarregado dos camelos. Gedias, de Marenote, era o encarregado dos jumentos. Jaziz, o Agareno, era o encarregado de cuidar das ovelhas. Todos esses homens eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era seu conselheiro. Ele era um homem prudente e educado. Jeiel, filho de Aquimone, era quem ensinava os filhos do rei. Aitofel era conselheiro oficial do rei. Usai, o arquita, era amigo e conselheiro pessoal do rei. Joiada, filho de Benaia, e Abiatar eram ajudantes de Aitofel. Joabe era o comandante do exército israelita. 1 Crônicas 28. Davi reuniu então em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os comandantes das 12 divisões do exército, os comandantes de 1000 e de 100 do exército, os líderes encarregados de cuidar das propriedades e dos rebanhos do rei e seus filhos, todos os outros oficiais do palácio, os principais guerreiros e outros homens que tinham autoridade no reino. O rei Davi ficou em pé diante deles e disse a todos as seguintes palavras: Meus irmãos e meu povo, ouçam-me. Era meu desejo construir uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, um lugar para nosso Deus morar. Fiz planos para construí-la, porém Deus me disse: Você não construirá uma casa em meu nome, porque você é um homem de guerra e derramou muito sangue. Apesar disso, o Senhor, Deus de Israel, me escolheu dentre todos da família de meu pai para ser o rei em Israel para sempre. Ele escolheu a tribo de Judá, e dentre as famílias de Judá, escolheu a família de meu pai. E dentre os filhos de meu pai, o Senhor se agradou de mim e me fez rei sobre todo Israel. E dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, ele escolheu Salomão para ficar em meu lugar, no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão construirá meu templo e os meus pátios, pois a ele escolhi como meu filho e eu serei o seu pai. E se ele continuar a obedecer aos meus mandamentos e às minhas ordens como tem obedecido até hoje, farei que o reino dele nunca tenha fim. Aqui, diante de todo Israel,
o povo de Deus e diante dos ouvidos do nosso Deus, declara a todos: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, a fim de que possam manter a posse desta boa terra para deixá-la a seus filhos e netos. E assim eles vão governar esta terra para sempre. E você, Salomão, meu filho, procure conhecer o Deus de seu pai. Adore e sirva a esse Deus com um coração limpo e boa vontade de alma, porque o Senhor vê todos os corações e conhece todos os pensamentos e desejos. Se você procurar Deus, você o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Assim, seja muito cuidadoso, porque o Senhor escolheu você para construir esse templo santo. Seja forte e faça conforme ele manda. Então Davi entregou a Salomão a planta do templo e de tudo que ficava ao redor dele, os depósitos onde se guardavam os objetos de muito valor, as salas do andar de cima, as salas de dentro e o santuário onde seria colocado o assento de misericórdia. Também entregou a Salomão as plantas do pátio externo, das salas de fora, dos espaços para depósitos do templo e das salas para as ofertas feitas por pessoas de grande importância, tudo o que o Espírito havia colocado em seu coração. O rei também entregou a Salomão as instruções a respeito do trabalho dos diversos grupos de sacerdotes e levitas no templo do Senhor e dos utensílios que seriam utilizados. Davi determinou o peso de ouro e prata para fazer os diversos utensílios que seriam utilizados, o peso de ouro necessário para o candelabro e das próprias lâmpadas, e o peso da prata que era necessário para fabricar os candelabros e as lâmpadas, de acordo com o uso de cada um. O peso de ouro para a mesa na qual seriam colocados os pães da presença e para as outras mesas de ouro. O peso da prata para as mesas de prata. O peso de ouro puro para fazer os garfos, para as bacias, para os copos e as taças de ouro, e o peso da prata para as tigelas. Por fim, o peso do ouro puro para o altar do incenso e para fazer os querubins, com suas asas estendidas sobre a arca da aliança do Senhor. Cada parte desta planta, disse Davi a Salomão, me foi dada por escrito da mão do Senhor. Depois ele continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não fique com medo do tamanho da tarefa, nem desanime, pois o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará. Ele vai cuidar para que tudo no serviço do seu templo termine bem. Os diversos grupos de sacerdotes e levitas sabem quais são as tarefas que se farão na casa de Deus, e você receberá ajuda de voluntários peritos em todo tipo de trabalho, e os líderes e todo o povo obedecerão às suas ordens. 1 Crônicas 29. O rei Davi se voltou então para toda a assembleia que estava reunida ali e disse: meu filho Salomão, a quem Deus escolheu para ser o próximo rei de Israel, ainda é jovem e não tem experiência. O trabalho que ele tem pela frente é muito grande, pois o templo que ele vai construir não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Ajuntei o que pude para construir o templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, em quantidade suficiente, e grande quantidade de ônix para os engates, outras pedras preciosas, joias caras e mármore. E agora, por causa do meu grande amor ao templo de Deus, vou dar das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santuário. Ofereço 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata da mais pura qualidade, para revestir as paredes do templo. Estes metais serão usados para fabricar os artigos de ouro, de prata e para os objetos de enfeite. Agora, quem hoje está disposto a dar ofertas do que possui ao Senhor?
Então os chefes de famílias, os líderes das tribos, os comandantes de 1000 e de 100 e os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Para a obra da casa de Deus deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 305 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Além disso, eles deram grandes quantidades de pedras preciosas que foram guardadas no depósito dos tesouros do templo do Senhor. Jeiel, da família de Gerson, era o responsável de guardar tudo isso. O povo se alegrou com tudo o que se deu voluntariamente, porque deram de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi se encheu de grande alegria. Enquanto ainda se encontrava na presença de todos ali reunidos, Davi louvou o Senhor com estas palavras: Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, louvado seja o seu nome para sempre. Seus, ó Senhor, são o poder, a glória e a vitória e a majestade. Tudo o que existe nos céus e na terra é seu. Seu, ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e o Senhor governa todas as coisas. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e recebem força. Agora, nosso Deus, nós damos graças e louvamos o seu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente ao Senhor? Tudo o que temos vem do Senhor, e nós apenas demos ao Senhor o que já é seu, porque estamos aqui apenas por um momento. Somos estrangeiros na terra, como nossos pais foram estrangeiros antes de nós. Nossos dias na terra são como sombra, passam tão depressa sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ajuntamos para construir um templo ao seu nome vem das suas mãos, e toda ela pertence ao Senhor. Eu sei, ó meu Deus, que o Senhor examina os corações e se agrada da integridade. Tudo que dei foi com boas intenções e com integridade de coração, e tenho visto com alegria o seu povo oferecer essas contribuições de boa vontade. Ó Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, faça com que o seu povo sempre tenha o desejo de ser leal ao Senhor e não permita que mude o amor que o povo tem pelo seu Deus. E dê ao meu filho, Salomão, um coração íntegro, que se volte para Deus, de modo que ele tenha o desejo de obedecer à sua vontade, mesmo nas menores coisas, e esteja disposto em construir esse templo, para o qual eu fiz todos esses preparativos. Então Davi disse a todo o povo: Louvem o Senhor, o nosso Deus. Então todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, curvando-se diante do Senhor e do rei. No dia seguinte, realizaram sacrifícios ao Senhor e lhe apresentaram ofertas queimadas de 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros. Também fizeram ofertas de bebidas e muitos outros sacrifícios em favor de Israel. Naquele dia, eles festejaram, comeram e beberam diante do Senhor com grande alegria. E pela segunda vez, colocaram a coroa na cabeça de Salomão, filho do rei Davi, como rei do povo. Derramaram óleo sobre a cabeça dele diante do Senhor, como chefe do povo, e derramaram óleo sobre a cabeça de Zadok, como sacerdote deles. Assim, Deus indicou Salomão para sentar-se no trono de seu pai Davi. E ele foi muito feliz, e todo o Israel obedecia a ele. Todos os líderes do povo, os oficiais do exército e seus irmãos prometeram que seriam fiéis ao rei Salomão. O Senhor fez que ele ficasse muito bem conhecido de todo o povo de Israel.
e ele teve maior riqueza e honra em seu reinado do que qualquer outro rei de Israel jamais tivera. Davi, filho de Jessé, foi rei sobre todo Israel. Ele reinou 40 anos em Israel. 7 anos durou o seu reinado em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e cheio de honras, e seu filho Salomão reinou em seu lugar. Os feitos do rei Davi, do começo ao fim do seu reinado, estão escritos na história do profeta Samuel, nos registros históricos do profeta Natã e na história escrita pelo profeta Gade. Essas histórias contam do reinado dele, do poder que ele tinha e de todos os acontecimentos relacionados a ele, a Israel e aos países vizinhos. Salmos 68. Para o mestre de música, Salmo de Davi, um cântico. Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos. Todos os que o odeiam fugiram da sua presença. Que o Senhor espalhe os seus inimigos como o vento leva a fumaça. Os pecadores desaparecem da presença de Deus, como a cera se derrete no fogo. Os justos, ao contrário, sentem prazer e cantam de alegria na presença do Senhor. Exultam e ficam cheios de alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome com salmos. Deem honra a quem cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença, pois Ele é o Pai dos órfãos. Ele faz justiça às viúvas. Deus cuida deles na sua santa habitação. Deus dá uma família às pessoas solitárias, liberta os presos e lhes dá riqueza e felicidade. Aos rebeldes, porém, Ele dá uma terra árida. Quando o Senhor guiou o seu povo através do deserto, naquela grande marcha, a terra tremeu e os céus deixaram cair a chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Sim, o Senhor deu chuvas generosas ao seu povo quando a terra já estava seca e não produzia mais. Então Israel viveu tranquilo em sua terra, porque na sua grande bondade o Senhor deu casa e alimento aos pobres. O Senhor deu uma ordem, e as donas de casa, em grande número, levaram as boas notícias. Reis e exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartem as riquezas conquistadas. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão cobertas de prata, com suas penas cobertas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os exércitos inimigos, foi como quando cai neve do Monte Salmão. Os montes de Bazã, altos e belos, foram criados por Deus, mas Ele escolheu o Monte Sião para ser a sua morada. Por que vocês, montes de Bazã, estão com inveja? Saibam que Sião será a eterna morada de Deus. Cercado por milhares de carros, o Senhor deixa o Monte Sinai e vem para a sua morada, no seu santo lugar. Ele subiu às alturas, levando cativos muitos prisioneiros. Recebeu homens como dádivas, até mesmo os rebeldes, e assim o Senhor Deus se faz presente no meio deles. Louvado seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que dia a dia leva nossas cargas. O nosso Deus tem o poder para nos livrar. Ele é soberano. Ele é Senhor que nos livra da morte. Mas Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, dos rebeldes e pecadores. O Senhor prometeu: mostrarei aos israelitas onde se esconderam seus inimigos, seja nos montes de Bazã, seja no fundo do mar, para que vocês se banhem no sangue deles. Os cachorros de Israel lamberão sangue à vontade. Já se vê o cortejo de vitória de Deus, o desfile do meu Deus e Rei se aproximando do templo. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos tocando instrumentos de corda, no meio vêm as moças tocando pandeiros. Toda a congregação louve a Deus,
Louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. À frente do povo marcha a tribo de Benjamim, filho mais novo de Jacó. Logo atrás vêm os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, seguidos dos príncipes de Naphtali e Zebulon. Ó Deus, mostre o seu poder, o poder que o Senhor tem usado para nos ajudar. Por amor do seu templo em Jerusalém, os reis da terra trarão presentes. Repreenda nossos inimigos, ó Deus, o Egito e as outras nações poderosas à nossa volta. Humilhe as nações que exigem impostos dos povos mais fracos. Castigue as nações que amam a guerra. O Egito manda seus presentes por meio de homens muito importantes. A Etiópia traz as mãos cheias de tesouros para oferecer a Deus. Cantem hinos a Deus, reinos da terra. Cantem louvores ao Senhor, aquele que cavalga os céus, acima de todos os céus eternos. Ouçam a sua voz poderosa como o trovão. A Deus pertence o poder. Ele é rei sobre Israel e mostra toda a sua grandeza ao seu povo. Os céus revelam aos homens o grande poder de Deus. Ó Deus, o Senhor revela a sua grandeza no seu templo. É o Deus de Israel que dá força e poder ao seu povo. Louvado seja Deus. Amém. Amém. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura que começou aí com trava-línguas, né? O nosso tão famoso trava-línguas, que foi em 1 Crônicas 27, falando sobre as divisões militares, né? Cada mês era reinado, não, era comandado por uma tribo ali, né? E que tinha os seus líderes por tribo também. E cada tribo aí, né, já deu pra gente ver que tinha muito homem, né? Porque era 24 mil homens, cada exército, vamos colocar assim, cada comandante tinha seus oficiais, né? Então, era gente, hein? Isso mesmo. E depois já vai ali pro capítulo 28, né? Que daí fala ali então já da sucessão, né? Davi ali estava sentindo já que ele ia morrer e ele já estava realmente passando o trono dele. Então ele chamou todos os chefes, os líderes, os comandantes de 100, os comandantes de 1000. Ele chamou todo mundo ali, né? Os administradores também. E daí ele passa ali o bastão, né, vamos dizer assim, mas ele passa o reinado dele para o filho dele, Salomão. O que eu acho bem legal desse capítulo 28 é o versículo 8, que é ali depois que ele chama todo mundo, né, que ele passa as coisas, ele fala, né, aqui, diante de todo Israel, o povo de Deus, e diante dos ouvidos do nosso Deus, declara a todos: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, a fim de que possam manter a posse desta boa terra para deixá-la a seus filhos e netos. E assim eles vão governar esta terra para sempre. Então, ele reforça essa parte, né, de você seguir ali todos os mandamentos, e ele ainda fala para o filho dele, né? Também procure conhecer o Deus de seu pai, adore e sirva a esse Deus com coração limpo e boa vontade de alma. Então eu acho bacana, né? Que não foi só simplesmente passou ali, né? E falou assim, pronto, é seu. Né? E como é o Senhor que te escolheu para ser rei, então ele vai estar te comandando. Não, ele teve esse cuidado, né, de orientar. Porque isso também é um mandamento bíblico, né? Oriente seus filhos no caminho, né, que tem que andar, no caminho onde tem que estar lá junto com o Senhor, né? E era algo também lá em Deuteronômio, Levítico, que a gente leu, que Deus já pedia, né, para os pais sentarem à mesa com o filho, contar as histórias, contar tudo do que ele fez, porque é dever do homem, né, relembrar na casa quem é Deus. Então, Davi estava como dentro da casa dele, né, governando aquele país, relembrando não só o filho dele, relembrando não só o filho dele, Salomão, como todos os seus filhos, né, entre aspas, que era a população ali de Israel, de Judá, falando, olha,
sigam o caminho do Senhor, sigam os mandamentos do Senhor, que aí sim vocês vão prosperar, assim vocês vão deixar essa terra boa para os seus filhos, para os seus netos, né? Que eu acho que isso é algo que a gente também deve fazer dentro da nossa casa, né? Dentro da onde a gente está, ser igreja fora de igreja, assim, né? Monumento ali, mas é de lembrar quem é o Senhor para aquelas pessoas, né? De falar sobre alguma coisa, algum feito do Senhor, não só na sua vida, como também algo que você está aprendendo aqui no BíbliaCast, lendo, assistindo, ouvindo a gente, né? Bem no que você está falando, eu acho que é um erro a gente ver um prédio, né, uma construção civil como uma igreja, né? Ali é a igreja. Você se apegar, não, é aqui, somente aqui que o Senhor fala comigo, é somente aqui que eu posso louvar. Então você ter isso, né, vincular uma construção civil com o fato de ser realmente ali a morada de Deus e só ali que as coisas acontecem. Então isso é um erro. Mas é um erro também você negligenciar a estrutura também. É um erro você falar assim, aquilo é só uma construção civil, por isso eu não vou lá. Não preciso ir lá. Então a gente tem que ter muito bem assim, o discernimento dessas coisas, né? A visão que a gente tem de uma igreja. Não é porque ali é realmente uma coisa construída por homens que ali você não deve ir. Ou ali, tipo assim, que você tá... Porque a igreja em si realmente somos nós. Então, igual domingo, quando você vai lá, são vários irmãos que estão juntos. Então, ali realmente volta naquela passagem, né? Onde onde dois ou mais em meu nome estiverem, ali eu estou. Então, o que é realmente ali uma igreja? É um lugar que tem várias pessoas buscando realmente a Deus de todo o coração e é onde o mover do Espírito Santo é maior, onde tem ali a possibilidade de, né, haver cura, haver experiência, existir um mover do Espírito Santo. Então também é errado a gente aí falar assim, não vou na igreja porque lá é só uma construção, aquilo ali não é realmente a igreja somos nós. Então, tipo assim, tem que entender ambos os lados, né? Exatamente. E aí depois ele foi ali pro pro capítulo 29, né? As ofertas para a construção do templo. O que me chamou muita atenção foi que ele mostrou, né, tudo que ele arrecadou ali, tudo que ele englobou para poder construir o templo, porque ali seria a morada, o assento ali para a arca do Senhor, né? O que significa aquela construção desse templo, né, que ele passou para o filho Salomão porque ele era guerreiro, né, ele não podia construir e que foi ao mando do Senhor que seria Salomão que ia construir, né. Então ele deixou isso claro, porque senão muitas pessoas iam falar, nossa, mas Davi, se você já juntou tudo, por que você já não começa a construir, né? Seu filho aí tem 8 anos de idade, ele não vai construir. Mas daí ele deixa claro para as pessoas, né, por que ele não vai construir e que ele já está deixando tudo estruturado, um planejamento ali, vamos dizer, para o filho, para ele construir e chamando também a população que vai desfrutar desse local, que elas contribuam também nessa construção. E ele mesmo fala, eu vou doar das minhas próprias riquezas, isso. E vocês? O que vocês querem doar? Com o que vocês querem ajudar, né? Que isso nada mais é do que, vamos dizer, o dízimo, né? A oferta ali na igreja que hoje a gente coloca, seria isso que Davi estava chamando as pessoas. Vamos contribuir com a obra. Com o que vocês vão contribuir? E aí o que me chama a atenção é que ele tem essa passagem, né, que ele fala que as pessoas deram de todo o coração, né, com um coração bondoso para o Senhor. E é assim que o Senhor deseja, porque aqui também coloca que eles sabem que nada do que eles têm é por mãos deles, mas sim por mãos do Senhor. Então é com esse mesmo entendimento que eles ofertam ali para aquela construção do templo. Mas é um templo cheio de ouro, cheio de prata. É um templo do Senhor e é algo para ele, né? Não é porque vai ser para ele, precisa ser simples. É para ele, então precisa ser das riquezas, assim como ele derrama na tua vida, você precisa derramar também, mostrando, né, o seu entendimento, mostrando teu coração quebrantado aí, para você estar construindo também na obra do Senhor. Essa parte que você fala, né, que é ali do cântico ali, né, de Davi,
em diante, que é do versículo 10 em diante, o que mostra assim, muito claramente é um aquebrantamento, né? Porque imagina, você vai lá, constrói por exemplo, você dá um dízimo, porque aqui a gente tem que ter noção do tamanho da oferta que eles estavam dando, né? É toneladas de De ouro. ouro. Então, tipo assim, eu dei 1 milhão para a igreja. Só que o que o Davi faz aqui é ele tira totalmente a honra e a glória desse dízimo dele. Então, o que ele tá falando? Ele falou assim, tipo assim, Senhor, eu só tô dando o que o Senhor me deu. Tipo assim, eu não quero honra de nada disso que eu tô dando. Eu não quero ser honrado ou ser, tipo, parabenizado porque eu tô, tipo, doando 1 milhão de reais para a igreja. Eu tô doando, tipo, 5 milhões. Eu não quero essa honra, porque se eu tenho isso para dar, é porque o Senhor me deu. Então, eu acho muito legal essa visão de Davi, né? E esse quebrantamento dele, assim, tipo assim, eu não quero essa honra. Eu só tô dando isso porque Deus me deu. Exatamente. E é esse entendimento que a gente precisa ter muito dentro da gente, né? Porque durante muito tempo e com todos os acontecimentos que a gente já viu midiáticos aí, né? Sobre pastores, sobre tudo, a gente começou a criar paradigmas e estruturas na nossa cabeça sobre dízimo. E quando isso se é falado dentro da estrutura igreja, né? A gente já se afasta. Não, lá vem, já vão pedir dinheiro, já vão pedir não sei o quê. Mas a gente precisa sempre entender que tudo que é nosso é dele antes, né? Ele nos emprestou. Então a gente precisa devolver para quem é dono. Então a gente precisa ter isso. E parar de querer controlar. Eu vou entregar meu dinheiro, mas eu quero bem. Eu quero não sei o quê. Não é, gente, não é assim que funciona, né? Se você tá entregando de todo o coração ali o teu amor pro teu filho, você não tá querendo ali, tô te dando amor, hein? Amanhã, quando eu tiver velho, você tem que fazer isso por mim, hein? Não é assim que você faz isso com seus filhos. Então, assim também Deus não deseja isso com você, né? E aí, depois, prosseguindo ali no capítulo 29, né? Salomão é edificado novamente, colocado ali como rei, né? Que ele é afirmado ali sendo rei, e ele já termina esse capítulo falando sobre a morte de Davi. E o que me chama a atenção também quando frisa sobre a morte de Davi é que Davi, ele reinou sobre todo Israel, e ali no versículo 28 ele coloca assim, e ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. E o que é que me chamou a atenção? É que a gente vê na Bíblia muito falando também sobre riqueza, né? Davi era pastor de ovelha ali quando começou, lembra nos capítulos anteriores que a gente viu aí? Quando ele começou, ele tava lá, ele era um guri pastoreando ovelha, ele não tinha nada, ele só tinha aquela bolsinha dele, o estilingue, e era um molecão. E como que ele morreu? Caminhando com o Senhor, ele morreu em grande riqueza, cheio de dias e numa boa velhice. Então, Deus gosta disso, né? De constranger a gente no que tá parecendo. Aparentemente, Davi não daria para ser rei. E assim é também com Salomão. Aparentemente, como esse guri vai governar? Ele tem 8 anos de idade. Como que ele vai ser um bom rei? Como que as pessoas vão obedecer eles? Mas por isso você vai ficar com a gente. Já para os próximos episódios aí que você vai ver como que vai ser esse reinado de Salomão. E aí depois a gente foi lá para Salmo 68, né? Que era um salmo de Davi também. Lembra, gente? Davi é o que mais escreveu salmos. Ele era tocador de harpa e ele falava com o Senhor através de música, né? E aqui o que a gente vê? Um salmo onde ele glorifica o Senhor, ele aquebranta o coração novamente, né? E ele também clama ao Senhor lá pelos inimigos, né? Que afaste os inimigos dele, ali no versículo 2. Assim como a fumaça é levada para longe, leve-os para longe. Assim como a cera derrete diante do fogo, que os perversos também pereçam na presença de Deus. E depois ele vem ali, continuando, né, todo o salmo falando sobre a proteção do Senhor, né? Que ele é pai dos órfãos, ele é juiz das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Então Davi,
ele aprendeu a confiar no Senhor, né? Durante toda a trajetória, de novo eu relembro para vocês, durante toda a trajetória de Davi, ele mostra essa confiança, né? Essa fé inabalável no Senhor, que mesmo ele não acreditando, né? Mesmo ele sofrendo a perseguição ali da época de Saul também, ele confiava, ele ia, clamava para o Senhor: olha Deus, tá pesado, olha Deus, tá acontecendo isso, Deus, estão me perseguindo, mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor me protege, então me afasta desses inimigos, que ele caia na cova, que ele não sei o que. Então Deus era assim, o melhor amigo de Davi. Então, assim, como que a gente conversa com o nosso melhor amigo? Falando, né? Desbocando ali tudo que tá sentindo, irando com a pessoa. E aí é assim que Deus deseja a tua presença, né? É assim que Deus deseja o teu coração. Você se aquebrantando e tendo confiança, porque aqui nesse salmo também nos mostra que muitas das coisas que Deus prometeu para Davi não aconteceu com Davi, vai acontecer com o filho de Davi. Então você também ter essa paciência de que você vai estar plantando, mas quem vai colher é sua outra geração, né? Então confia no Senhor, aquebrante o seu coração e fale com Ele mais do que você fala com seus melhores amigos, que é o Senhor que vai te ajudar, é Ele que vê toda a tua aflição e que tem poder para poder te ajudar, né? Teus amigos não podem, só pode atacar pedra no inimigo junto com você e nada mais. É isso aí. Eu vi também, tipo assim, esse 68 a gente vê assim uma admiração ali de Davi pelo Senhor, né? Então ele é um cântico, né? Que ele fala de tudo que Deus é capaz de fazer. E lembra, eu acho que o povo disso, né? Ele até tem aquela parte ali que ele fala no 24, versículo 24, né? Já se vê o cortejo da vitória de Deus, o desfile do meu Deus e rei se aproximando do templo. À frente vão os cantores. Então, tipo assim, eu acho que é um salmo ali que ele fala muito dessa grandeza de Deus como uma admiração mesmo, assim, honrando, louvando e admirando o Deus Todo-Poderoso. Eu acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar sobre a leitura de hoje. Espero que tenha feito muito sentido para você, que você tenha aprendido sobre o reinado de Davi, né? Porque aqui a gente finaliza, ele já morreu já lá no capítulo 29, né, de 1 Crônicas. Então agora a gente vai começar o reinado também de Salomão. E é onde a gente também vai aprender bastante sobre isso, sobre confiança, sobre seguir os mandamentos do Senhor, né? Como a gente pode estar crescendo mais e mais espiritualmente, lendo a Bíblia e praticando também, tá? Caso você queira também crescer mais ainda, existe um link aí abaixo chamado Ouvintes da Fé. É só você entrar, se inscrever, tem 30 dias grátis e a gente vai estar lá também para te esperar e te ajudar nesse seu caminhar, tá bom? E amanhã a gente tem mais, te esperamos no próximo episódio. Já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like aqui e compartilha com quem precisa ouvir e entender mais sobre os conhecimentos bíblicos, tá bom? Então nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!